Que a paz do Eterno esteja com vocês. Tupita é meu nome e este é o programa Examinar as Escrituras. Voltando ao tema dado na edição passada sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a questão que se colocou era qual dessas árvores era a proibida. Muito bem. Falar da árvore em sua amplitude na Sagrada Escritura é muito extenso. O assunto é tão extenso que nos levaria a editar vários vídeos a respeito desta matéria. Mas o propósito da edição de hoje não é de interpretá-los em linhas de interpretações, nem de localizá-lo geograficamente em que território nacional se situava. E também não vamos levar em estudo o que é ou o que era. O objetivo é procurar saber qual dessas árvores é proibida. É um assunto que está relatado no livro de Gênesis e é ali onde vamos conferir. Alguns entendem o livro de Gênesis como um fato histórico e outros consideram um conto mitológico. Sendo fato histórico ou mitológico, o assunto não é apoiar uma dessas visões, mas o que se pretende saber é da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, qual dessas árvore é proibida o consumo do seu fruto. Ok? Dada a introdução, então vamos já conferir na Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui 3 versões onde poderemos confirmar um de cada. E no livro registrado no Gênesis temos o capítulo 12, onde que primeiro há um diálogo entre a serpente e a Eva. Acompanhe comigo a leitura, capítulo 3, de 1 a 3, a versículo 3. Mas preste atenção no diálogo destas personagens. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Vamos validar o termo Deus, né? Embora não seja o apropriado, mas conforme está nas Bíblias traduzidas para a língua portuguesa, foi colocado este título. Vamos respeitar ainda a leitura do texto. Bem, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher, quem disse a serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Olha que a serpente formula a sua questão de uma maneira muito técnica. Veja que a pergunta dele abrange toda árvore no jardim. Eu repito. E este disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore que está no meio do jardim? Então, nota ou acompanhe a resposta da Eva. Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis. Ou seja, do fruto das árvores do jardim comereis. Ou seja, a árvore que está em volta do jardim. Ok? E no versículo 3, aí está a indicação de uma árvore proibida. Deixa-me ler e acompanha. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Veja que a Eva não especifica se é a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas nos dá
uma declaração de que a árvore proibida é a que está no meio do jardim, não é o que está em volta do meio do jardim, mas o que está no meio, ok? Grava esta passagem que a Eva afirma. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, desta não comereis. Ok? E qual é a árvore que estava no meio do jardim? Olha, não tire ainda a sua conclusão. Não tire a sua conclusão. É Bíblia interpretando a Bíblia. Vamos seguir ainda ao pé da letra, ok? Sem interpretações analógicas. Vamos seguir ao pé da letra. Só nas próximas edições poderemos fornecer aqui interpretações no que concerne a árvore, ou seja, as árvores ou as duas árvores destacadas aqui no texto. Bem, mas vamos agora voltar no capítulo 2, onde vai nos esclarecer qual das árvores é que está no meio do jardim. Lembra que a Eva disse a árvore que está no meio do jardim. E o capítulo 2, do versículo 9, agora vamos nos deparar com o versículo que afirma a árvore que está no meio do jardim. Versículo 9 do capítulo 2. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Notaste? Não se surpreenda. A Eva disse a árvore que está no meio do jardim é a proibida. E aqui no versículo 2 nos diz que a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, para não tirarem a impressão de que estou equivocado, vamos confirmar aqui na Bíblia dos Irmãos da Testemunha de Jeová, ok? Na Bíblia da Testemunha de Jeová, eu posso apresentar, aqui está a tradução do Novo Mundo, acho que essa é a segunda edição, ok? Tradução do Novo Mundo, como vejam, Bíblia Sagrada. A Bíblia mais usada pelos Irmãos da Testemunha de Jeová, livro de Gênesis, Bereshit, na sua linguagem original, né? Livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo 3. Vamos confirmar, estamos a examinar a Escritura. Nos diz o seguinte: mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comas dele, não nem toques, senão morrerão. Mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comas dele e nem lhe toques, senão morres. Esta é a versão da tradução Novo Mundo. E vamos confirmar também aqui no capítulo 2, de versículo 9. Então Jeová Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore de aspecto agradável e boas, né, no plural, boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Tanto esta versão como a anterior da Bíblia, mais usada pelos irmãos da protestante, os dois capítulos que lemos, tanto o terceiro e o segundo, afirmam, ou seja, têm a mesma linhagem de uma leitura convincente. E por ali tenho a outra, a terceira, a Bíblia usada pelos irmãos
católicos, não é? Esta é Bíblia africana, espero que seja visível. Bíblia Sagrada Africana, essa versão africana, ok? Está a degradar-se, mas ainda as letras são visíveis para examinarmos. Nesta Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 9, temos aqui, para confirmarmos, acompanha a leitura comigo. Se não tens esse tipo de Bíblia, pois confirma, vizinhos podem ter. Se tiveres um vizinho católico, peça aí, verás também ali a sua frase. Aqui está. A Eva respondendo no versículo 3. Podemos comer o fruto da árvore do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, nunca o deves comer, nem sequer tocar nele, mas se fizerdes, morrereis. Esta é a versão. Vamos confirmar ainda o capítulo 2. O capítulo 2, versículo 9, também vai nos apresentar qual é a árvore que estava no meio do jardim, ou seja, qual é a árvore proibida. A proibida é que estava no meio do jardim, segundo Eva. Então, o versículo 9 nos diz o seguinte: o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore agradáveis à vista e de saborosos frutos para comer. A árvore da vida estava no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que nos faz entender aqui nessa versão da Bíblia Católica é que as duas árvores parecem estarem no meio. É a impressão que podemos tirar desta Bíblia. Mas é que no versículo em questão do tema, a árvore proibida que está no meio do jardim, a Eva usa uma conjunção quanto número ao singularismo. Usa o singular. A árvore que está no meio do jardim. Então, se no meio do jardim houvesse mais de uma, então a Eva especificava, mas não especificou, apenas disse que a árvore que está no meio do jardim, ok? Bem, está dada o tema, ainda não está encerrado. Em função das vossas inquietações, nós vamos prosseguir com o tema, mas se não houver e tiver todo claro, podemos então pular por outro tema, ok? Então, se não estiver claro, tiver alguma dúvida, quiser comentar, quiser ainda dar os seus argumentos no que estudamos, comente, ok? Apresenta o seu comentário e nas próximas edições do programa poderemos relatar e examinar quanto o que o irmão poderá apresentar, ok? Shalom, até o próximo programa.